Olá, esse é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP busca sempre trazer assuntos atuais e relevantes sobre diversas esferas da sociedade, principalmente da esfera política. Nosso objetivo é fazer com que você que nos assiste se envolva nos problemas da sua cidade e do Brasil e seja um agente de transformação. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo a advogada e chefe de gabinete do deputado federal Lucas Gonzalez, Larissa Dias, que vai conversar com a gente sobre campanhas políticas. Olá, Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Bom, Larissa, nosso tema de hoje é campanhas políticas, né? Você coordenou em 2018 a campanha política do então deputado, agora federal, Lucas Gonzalez, né? Uma campanha muito vitoriosa, inclusive com mais de 60 mil votos, né, eleitores, e um candidato que ainda na época era pouco conhecido, vinha de um partido pouco conhecido, né, e que nunca tinha disputado qualquer tipo de pleito político. E você entrou, né, nessa aí para coordenar, e eu queria saber a sua experiência. Você também é nova na política, assim como deputado, e como que foi coordenar essa campanha ali em 2018? Perfeito. Então, foi uma campanha muito desafiadora, até pelo fato do Lucas ser muito jovem de idade, jovem de política também. Eu já tenho uma experiência política familiar. O meu pai foi deputado estadual e federal por alguns mandatos e foi prefeito de uma cidade no interior do norte de Minas, chama Francisco Sá. Meu pai também foi o deputado estadual, o presidente da Assembleia mais jovem, que até hoje, com 31 anos, ele se orgulha disso e eu também. Então, eu já vinha dessa experiência política familiar, sempre fui muito apaixonada por política, então isso sempre me movia. Então, quando o Lucas me chamou para este desafio, eu entendi que era como um propósito de Deus sobre a minha vida e de fato não foi fácil, foi muito desafiador. Falar de política atualmente não é fácil, né? Assim, a gente vem de um tempo onde a política foi muito desgastada. Então, as pessoas já logo falam, para que você vai entrar na política? Você tem toda uma carreira muito bonita, para que você vai entrar, né? As pessoas veem isso como um sinônimo de algo ruim. E não é, né? A gente precisa de pessoas boas dentro da política. Então, foi muito desafiador. A gente precisou abrir portas assim que antes não estavam abertas, mas foi a realização de um sonho, né? Fomos vitoriosos. Bom, e como que é hoje, Larissa, fazer campanha no Brasil? Quais são, né, os meios e os primeiros passos que o candidato deve pensar, né, antes de se candidatar e durante, né, essa campanha? Certo. Então, cada campanha política ela tem uma peculiaridade, não dá para generalizar, né? Então, assim, vai depender muito do tipo de cargo que a pessoa está pleiteando. Então, uma campanha, hoje no Brasil a gente tem dois tipos de sistema eleitorais, né? O sistema majoritário e o sistema proporcional. Então, depende muito. O sistema majoritário é para prefeito, governador, senador e presidente da República. Então, é uma campanha mais direcionada, é uma campanha onde o candidato que tiver maior número de votos vence a eleição. Então, é algo muito mais direcionado. A campanha proporcional, ela é até difícil de explicar, né, o sistema proporcional, mas é um tipo de campanha diferente. Por exemplo, um deputado estadual e federal precisa rodar todo um estado, não é só uma cidade. Então, assim, depende muito do tipo da campanha. Os desafios são diferentes. E a gente teve agora campanhas, né, políticas, as eleições de 2020, né, para cargos aí de prefeitos e vereadores. Como que você avalia essas campanhas? Você acha que foi diferente do seu tempo? Teve alguma peculiaridade? Então, eu acho que até avaliando, né, essa campanha de 2020, com este novo desafio da Covid-19, foi uma campanha completamente atípica. Eu falo que os candidatos
todos os candidatos agora de 2020 já foram vitoriosos, foram guerreiros. Porque fazer uma campanha com o Covid-19, com uma pandemia, foi muito diferente, foi muito difícil. A gente vê uma polarização ainda, principalmente na nossa Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A gente vê o próprio Nicolas e a Duda bem polarizados, né? Uma votação recorde em Belo Horizonte. Então, a gente ainda vê traços de polarização. Mas eu vejo que a pandemia facilitou um pouco para quem já estava no meio. E, infelizmente, eu acho que nós não tivemos uma renovação maior por conta da pandemia, porque as pessoas não tiveram tempo hábil ainda para trabalhar, uma quantidade maior de pessoas para poder, né, se comunicar. Eu acho que... Você acha que os novatos sofreram mais em decorrência do Covid em relação a isso? Você montou uma equipe, né, certamente coordenando aí a campanha em 2018. E você provavelmente adotou alguns critérios. Eu fiquei curiosa, assim, para saber quais foram os critérios que foram adotados e se você acha que tem estratégias específicas para se montar um time de sucesso. Perfeito. Então, hoje, dentro da política, existem vários cargos que a gente coloca como estrategistas políticos, marqueteiros políticos, são pessoas extremamente eficientes. Mas eu não acho que, necessariamente, a gente precisa ter pessoas com experiência. Eu acho que a gente precisa ter pessoas de caráter, pessoas que têm propósito, que estão ali por uma finalidade a nível Brasil mesmo. Então, eu acho que, assim, trabalhar com política, montar uma equipe, a gente precisa ter pessoas que gostam de trabalhar, porque é muito trabalho. Então, assim, não existe horário, não tem horário. Vou dar um exemplo do deputado que eu trabalho, que eu tenho a honra de chefiar o gabinete. O deputado, ele é muito trabalhador mesmo. Então, nós não temos horário, a gente tem que ter... Ele sempre fala que ele valoriza muito o trabalho. Então, a gente tem que ter essa força de vontade, a gente tem que ter essa confiança. E, principalmente, caráter. Eu acho que não dá para você montar uma equipe sem ter pessoas que você confia. Então, para os candidatos que estão aí, eu acho que a primeira etapa é tentar encontrar alguém que você confia. Alguém que vai ser o seu ponto focal, a sua pessoa de confiança. E montar uma equipe com uma pessoa com um pouco da comunicação, uma pessoa que saiba escrever bem, que saiba falar bem. Então, eu acho que a gente tem que, principalmente, focar nesse tipo de profissional. Olhando para essa equipe, você destacaria algum cargo específico? Por exemplo, eu fico pensando no papel do marketing hoje, né, nas campanhas políticas. Então, talvez um marqueteiro, né, um bom marqueteiro, talvez faria uma grande diferença numa equipe de sucesso. Você vê dessa forma ou você acha que todos os cargos numa campanha são igualmente importantes? Eu vejo o cargo de um marqueteiro, né, essa pessoa da comunicação, de uma forma geral, muito importante. Assim, qualquer pessoa assim, num cargo político, ela precisa se comunicar bem, ela precisa passar o que ela tem feito para a população. Então, ela precisa passar o que ela tem feito, passar bem numa rede social, postar de uma forma interessante nas redes sociais, porque hoje em dia a rede social ela é uma arma, a gente pode usar ela para o bem quanto para o mal. Então, por isso, se a gente não usar bem a rede social, ela pode, de fato, virar contra o próprio candidato, o próprio político. Então, esse profissional, ele é muito importante, também precisa ser alguém de confiança, porque está ali mexendo nas próprias redes sociais do candidato. Então, assim, é uma pessoa, de fato, que precisa ser de confiança. Você falou em redes sociais e a gente viu o tamanho do alcance da internet, né, e a importância que a internet vem ganhando nas campanhas políticas, né? Em 2018, poderia até contar para a gente se a internet foi um fator essencial ou não, mas a gente teve, né, até com a própria eleição do nosso presidente, né, uma grande presença da internet. Hoje, né, talvez nessas últimas eleições também, em decorrência da pandemia, como que você vê esse papel da internet? Ele realmente veio para ficar e talvez as campanhas políticas, né, serão todas virtuais, ou você acha que ainda tem papel para essa parte presencial? Certo. Gente, as redes sociais, elas vieram para ficar mesmo. Acho que não existe mais fazer campanha sem as redes sociais. Mas eu ainda acho que, eu aprendi muito isso com meu pai, né? Que o candidato, ele precisa estar presente junto com a população, o candidato precisa estar de olho no olho com o próprio eleitor. E acho que isso nunca vai acabar. Então, o bom candidato, ele precisa entender que ele tem que ter um equilíbrio entre a comunicação e o fator pessoal mesmo. Então, eu acho que a comunicação, ela de fato é um dos pontos muito interessantes, mas ainda hoje não é o fator mais importante dentro de uma campanha. Eu acho que ela tende a fazer uma trajetória subindo mesmo, como uma escada, mas eu vejo que
principalmente nas campanhas majoritárias, ela tem uma função ainda maior. Um cargo como presidente da República, como um candidato a prefeito, ele não consegue estar o tempo inteiro com a população, ele não consegue visitar todos os seus eleitores. Então, a rede social ela é um fator multiplicador. Eu acho que ela funciona, de fato, como esse viés multiplicador. E também precisamos usar as redes sociais para aproximar. Então, mostrar um lado do candidato mais humano, mais família. Eu acho que a gente precisa usar as redes sociais bem nisso e não afastar. E esse papel da internet, ele continua durante o mandato? Ou você acha que ele é mais presente nas campanhas políticas? Continua. Eu acho que é uma das grandes falhas de candidatos que vencem a eleição depois, durante o mandato, não saber comunicar bem. Então, por exemplo, o deputado Lucas, com quem eu trabalho, inclusive eu estou me sentindo em Brasília aqui nesse cenário. Que bom, essa é a intenção do nosso cenário. Muitas coisas que a gente faz em Brasília, que o deputado vota em Brasília, projetos de lei que o deputado, às vezes, protocola em Brasília, se a gente não souber comunicar isso ao nosso eleitor, ele não fica sabendo. Então, esse eu acho que é o papel mais importante da comunicação durante o mandato. É comunicar o que tem sido feito pelo parlamentar para a população, para os seus eleitores, e com isso angariar novos contatos. É uma espécie de prestar contas à população que confiou nele um cargo de grande importância. Larissa, vocês saíram muito bem, muito vitoriosos nessa campanha, né? A primeira disputa do deputado federal, agora, né, deputado Lucas Gonzalez. E eu queria saber, assim, quais são, né, as características e quais são as estratégias para se ganhar? O que você acha que foi diferencial na campanha do Lucas que fez com que ele alcançasse essa vitória? Vai parecer até um pouco, assim, algo sonhador, mas eu acho que é ser verdadeiro. O Lucas sempre foi um candidato muito verdadeiro. Ele não precisou fingir uma pessoa que ele não fosse. Então, ele sempre fala isso com a equipe. Quando você for falar algo em público, algo mais que possa aparecer para as outras pessoas, mostre quem você é, fale quem você foi, conte a sua experiência de vida. Então, o candidato, eu acho que ele não pode inventar um papel que ele não é. Se as pessoas vão votar em alguém, em algum candidato, é porque ele é. Então, eu acho que não existe uma fórmula para se ganhar a eleição. Existem, sim, estratégias, então eu acho que a equipe também, como a gente já falou, ela precisa ser formada por estratégia. Então, uma campanha de deputado estadual e federal, a gente precisa ter uma estratégia de quais cidades vamos trabalhar, quais regiões do estado vamos trabalhar. Mas eu acho que essa parte de ser verdadeiro com o eleitor, de não inventar um papel, ela é muito importante. Perfeito. E aí, eu queria te ouvir um pouco sobre as últimas campanhas, né? Nós tivemos aí, há pouco tempo atrás, essa campanha que nos mostrou dados até surpreendentes, né? Nós tivemos enfraquecimento de alguns partidos, né? Como foi o próprio Partido dos Trabalhadores, também tivemos o crescimento de outros, como foi o próprio Partido Novo, né? Também tivemos talvez uma mudança aí, né, para o PSOL, o PSOL alcançou algumas, né, chegou até inclusive o segundo turno de algumas prefeituras. Como que você vê isso? Qual que é a sua análise crítica dessas mudanças aí nessas últimas eleições? Eu acho que o último governo que a gente teve do PT, do próprio Partido dos Trabalhadores, e não apenas, nem pela uma questão partidária, mas os últimos escândalos que a gente teve com corrupção, eu acho que acordou um pouco a população. Tanto para a área da esquerda, quanto para a área da direita, como o centro também. Eu acho que a população, de certa forma, acordou um pouco para a política. E é aquela questão que Deus sempre traz à tona, né? Aquilo que está obscuro, aquilo que tem sido feito de forma escura. Então, esse trazer à tona dessa questão da corrupção nos acordou. E eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo pessoas antes que não eram interessadas politicamente e hoje já estão, apesar ainda de termos uma parcela grande da população que não é interessada. Então, a própria polarização hoje da nossa Câmara, o próprio crescimento do Partido Novo, que foi, apesar de não ser um partido grande ainda, mas foi um crescimento muito grande. Nós passamos de 4 vereadores em 2016 para 29 vereadores no Brasil. Então, foi assim, um crescimento exponencial muito grande.
E o próprio pessoal também. Então, assim, a gente vê que as pessoas novas que estão entrando, não de idade, mas de ideias, novas de política mesmo, eu acho que elas têm feito um papel fenomenal. E sempre, gente, sempre incentivo pessoas novas a entrarem na política. A gente tem muito medo. O medo nos trava muito, né? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou ser uma pessoa boa? Será que eu vou ter voto? E o medo de perder, ele é muito latente, né? Mas eu encorajo muito as pessoas. A gente precisa de pessoas boas na política. Que legal, Larissa. A gente está nos nossos minutos finais, né? E você disse que veio de uma família que era envolvida com política. E talvez você saiba mais do que ninguém algumas questões que talvez te decepcionem sobre a política, talvez outras que não. E mesmo assim você decidiu entrar, né, e fazer a diferença. Se você puder deixar uma mensagem para o nosso jovem, por que, né, respondendo a pergunta primeiramente, por que decidir entrar para a política, mesmo num cenário às vezes tão caótico, e por que incentivar outras pessoas também a entrarem? Certo. Eu tenho uma história muito bonita com a política, porque como meu pai foi político, assim, quem é de família política sabe que a gente perde um pouco o contato com a nossa família, né? O tempo com o meu pai, por exemplo, foi muito pequeno na minha infância, eu não lembro tanto. E eu sempre falei que eu nunca ia mexer com política. E o convite do Lucas foi muito desafiador para mim e eu aceitei. E encorajo, gente, todo mundo, assim, a pelo menos ter um papel de alguma forma na política. Não como, às vezes nem como candidato, às vezes como assessor, às vezes como um conselheiro de algum político, às vezes realmente mostrando para a população alguma opinião, enfim. A gente precisa de pessoas que se interessam de fato pela política. Larissa, eu quero te agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas agradecer pelas suas considerações, por compartilhar sua história, pelo seu trabalho, né? Por uma jovem que está fazendo a diferença na política. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada, Alexa. Deus abençoe. Amém. Pessoal, agora vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP e quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, Washington, Portugal, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Washington, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Qual que é a pergunta de hoje? Olá, Alexia. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E quem mandou foi o Matheus Sanches. Ela foi selecionada porque conta com pontos em comum com o tema da nossa entrevista. E ele pergunta: como se faz a contagem de votos para os cargos do Legislativo? E por que candidatos com menos votos são eleitos, enquanto candidatos com votações expressivas ficam de fora? Olá, Matheus. Sua pergunta é muito pertinente. Bom, as eleições para as casas legislativas, com exceção do Senado, funcionam pelo sistema proporcional. Para facilitar, podemos dividir os cálculos em duas etapas. Na primeira etapa, vamos descobrir quantos votos cada partido precisa obter para conquistar uma cadeira no parlamento. Essa etapa é chamada de quociente eleitoral. O cálculo é simples. Nós dividimos o número de votos válidos, que são todos os votos, com exceção dos brancos e nulos, pelo número de vagas daquela casa. Por exemplo, se uma cidade possui 30 vagas para vereador e registra 30 mil votos válidos, basta dividir 30 mil por 30. Assim, a cada 1.000 votos, o partido garante uma cadeira na casa. Portanto, a segunda etapa parte justamente deste resultado. Então, a gente vai dividir a quantidade de votos recebidos pelo partido pelo quociente eleitoral. Por exemplo, se o partido A recebeu 3.000 votos, ele terá então direito a 3 cadeiras. Ocuparão essas vagas, obviamente, os parlamentares mais votados dentro do partido. Assim, candidatos que obtiveram muitos votos, mas pertencem a partidos que não alcançam esse quociente eleitoral, eles não serão eleitos, enquanto deputados que pertencem a partidos que tiveram uma quantidade maior de votos são eleitos. Muitas vezes, achamos injusto que candidatos com votações expressivas percam a vaga para candidatos que conseguiram menos votos. A lógica por trás do sistema proporcional é a representatividade.
busca-se, com esse formato, dar a voz à multiplicidade de pensamentos e opiniões que compõem a sociedade. Por isso é tão importante estudar o partido do seu candidato. O voto que você fez coopera indiretamente para a eleição dos demais candidatos na mesma sigla. Além disso, são as ideologias do partido que irão nortear os votos e projetos do parlamentar. Então é isso, Matheus. Espero ter respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! Washington, muito obrigada por participar novamente conosco. Um prazer tê-lo aqui. Bom, como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Gláucia Soares. É com você, Gláucia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes, sites e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. Então, a Dica GAP de hoje é o livro Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, autor irlandês muito influente. Ele era ateu, mas se converteu e já escreveu vários livros cristãos. Crônicas de Nárnia é composto por 7 romances de ficção, mas que trazem uma simbologia bíblica maravilhosa, que nos remete ao Evangelho de Cristo. Então, repetindo, a Dica GAP de hoje é o livro Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Espero que tenham gostado da dica de hoje, não deixem de ler. Até mais! Obrigada, Gláucia, pela excelente dica. Temos também os filmes das Crônicas de Nárnia, que são imperdíveis. Agora vamos à nossa reflexão bíblica. Como cristãos, nós somos chamados a usufruir de uma vida reta e digna diante de Deus. Como parte desse processo, é preciso tomar grandes decisões. Saber escolher é ter consciência de que essas escolhas podem causar grande impacto na sociedade. Quando Moisés liderava o povo no deserto, ele deu a seguinte ordem que se encontra em Deuteronômio 1:13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês, é como diz o texto. Não é simples escolher alguém para nos representar. O próprio Moisés definiu critérios para que isso ocorresse de forma inteligente. Atualmente, nem sempre os critérios para se eleger um candidato a um cargo político são respeitados. Isso porque muitos de nós, cidadãos, não nos preocupamos com a real necessidade de ter representantes com um bom caráter e capacidade de nos liderar de forma correta e justa nos altos postos da nossa nação. Todavia, é de extrema importância que busquemos investigar o perfil, as ideias defendidas e o histórico do candidato. As campanhas políticas são, então, uma oportunidade para que o candidato se apresente ao eleitor e demonstre as suas propostas. Por isso, é muito importante que analisemos essas propostas e nos lembremos delas durante todo o mandato do candidato eleito, fiscalizando-o e cobrando-o para cumpri-las. A igreja também deve exercer seu papel de mobilizar seus membros para enfrentar aquilo que não se encontra de acordo com os princípios bíblicos. No livro de Provérbios 29:4 diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Todos nós temos responsabilidades e precisamos juntos cobrar daqueles que nos representam que ajam de forma correta, além de segui-los nas redes sociais, mandar e-mail aos gabinetes e acompanhar de perto seu trabalho, são algumas dessas formas de monitoramento. Mas esse é um trabalho coletivo, que exige de cada um de nós esforços para que toda a comunidade seja beneficiada. Se fizermos nossa parte, certamente abençoamos nossa nação e glorificamos ao nosso Pai Celestial, contribuindo para que ela seja próspera e estável. O Brasil pode contar com você? Espero que sim. Que o Senhor te abençoe e te faça um grande instrumento nas mãos dele para que o reino de Cristo venha sobre a nossa nação. Que nos próximos anos nossas cidades sejam luzeiros e lugares de boas práticas de justiça. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas te esperamos no próximo Conexão GAP. Que Deus te abençoe e até mais!